Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos, do canal Fala Sério. Todos nós sabemos que a família Bolsonaro era absolutamente contra o foro privilegiado. Há vídeos em que eles criticam o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, na linguagem mais técnica, né? Dos 503 deputados, uns 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos. Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu. O prejudicado, que eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. Eles criticavam e, diante de tanta pressão nas operações que investigam as rachadinhas do Rio de Janeiro, todos sabemos também que Flávio Bolsonaro ele já tinha entrado com diversos recursos para barrar a operação. E desta vez ele conseguiu, através da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao foro privilegiado. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse foro por prerrogativa de função, ele funciona para quê? Na verdade, para a função, não para a pessoa, para que sejam protegidos os cargos que as pessoas desempenham. Mas, na verdade, ele tem sido bastante utilizado para postergar investigações, para postergar determinadas condenações. E ele deveria servir para essa proteção do cargo. Então, ele prevê que essas autoridades elas não sejam julgadas por juízes de primeira instância, por órgãos de primeira instância, serem julgados por tribunais superiores. Então, por 2 votos a 1, o Tribunal de Justiça entendeu que o senador Flávio Bolsonaro deveria se utilizar do foro. Ocorre que o STF já havia decidido, desde 2018, que não teriam direito a esse foro por prerrogativa de função quando se tratarem de ações relacionadas a crimes cometidos fora do mandato, que não tenha relação com o mandato de senador, por exemplo. Já era desejo da família Bolsonaro que esse processo saísse do juiz de primeira instância, o Flávio Itabaiana, e fosse para um órgão especial, o que agora favoreceu o Flávio Bolsonaro, mas que tem sido objeto de contestação pela Rede Sustentabilidade, por exemplo, junto ao STF. Então, para ficar bem claro, o que acontece? Em 2018, o Supremo restringiu esse alcance do foro privilegiado somente para processos sobre crimes ocorridos durante o mandato e relacionados a esse mandato como parlamentar. Flávio Bolsonaro já tinha, em outra ocasião, tentado isso junto ao STF, porque ele disse que tinha sido eleito senador. Mas o STF entendeu que se tratava de uma ação que não tinha relação com o mandato dele como senador, devolvendo para a primeira instância o processo. Então vamos aguardar no que vai dar tudo isso. A gente espera que, na verdade, esse processo ele volte para a primeira instância e que as investigações prossigam. Então está na hora de eles deixarem que essas investigações avancem e deixem de ficar com o argumento de que é perseguição política de quem perdeu as eleições. Na verdade, são fatos anteriores às eleições e que eles não são pessoas especiais melhores do que os demais brasileiros e que precisam sim ser investigados. Claro que, diferente de nós mortais, eles têm recursos para que paguem bancas de advogados muito qualificadas e que consigam, inclusive, postergar os processos, postergar, inclusive, se for o caso, condenações com os recursos que o próprio direito ele permite. Então esse foi mais um vídeo do canal, sejam sempre muito bem-vindos e na medida do possível a gente vai trazendo novas informações sobre a política do Brasil, a nossa vida, o nosso sofrimento sem fim, até que a gente volte a uma estabilidade política, quem sabe um dia. Muito obrigado, forte abraço.